Olá, boa noite. Boa noite. No Rio, um dos chefes do Jogo do Bicho é assassinado com 40 tiros de metralhadora. Alcebiades Paz, o Bide, foi morto quando chegava em casa. A escola de samba Águia de Ouro é a grande campeã do Carnaval de São Paulo. As imagens da queda de um avião de pequeno porte no mar em Guarujá, no litoral paulista. O piloto sobreviveu. Na China, as mortes pelo coronavírus já passam de 2.600. 77.600 pessoas estão infectadas. E pelo mundo, o vírus avança em países da Europa e Oriente Médio. No Ceará, sobe para 170 o número de assassinatos com a paralisação dos policiais. A greve já dura 8 dias. Uma lancha explodiu no mar e um avião de pequeno porte caiu próximo à praia, no litoral de São Paulo. Os dois acidentes aconteceram no Guarujá. Uma lancha pegou fogo e ficou destruída após uma explosão hoje de manhã na praia da Enseada. 8 ocupantes sofreram queimaduras leves e foram resgatados por outras embarcações. 3 vítimas foram levadas pelo SAMU para um hospital particular de Santos. No início da tarde, uma aeronave, normalmente utilizada para voar com faixas de propaganda, caiu na Praia do Tombo. Segundo testemunhas, o piloto foi socorrido por um surfista e resgatado pelo grupamento de bombeiros marítimo. O sobrevivente declarou que uma falha no motor do avião causou a queda. O contraventor Alcebiades Paz Garcia, o Bide, foi assassinado nesta madrugada quando voltava dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. Bide é apontado como um dos chefes do Jogo do Bicho da cidade. Alcebiades Paz Garcia, o Bide, foi assassinado quando chegava em casa, na zona oeste do Rio. A polícia acredita em execução. O veículo em que ele estava levou 40 tiros de metralhadora. As balas atingiram a cabeça, o peito e o braço do bicheiro. Bide era irmão do contraventor Valdomiro Paz Garcia, o Maninho, assassinado em 2004. Além de bicheiro, ele era patrono da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro. Em 2017, outro integrante da família foi morto. Miro Garcia, filho de Maninho, foi sequestrado e executado. No ano passado, a irmã dele, Xana Garcia Lopes, foi baleada no estacionamento de um shopping da zona oeste do Rio. Na delegacia, ela disse que desconfia que o atentado foi planejado pelo ex-cunhado, Bernardo Belo. Subiu para 170 o número de assassinatos no Ceará com a paralisação dos policiais. A greve já dura 8 dias. Ontem foram mais de 23 mortes em todo o estado, o que elevou o número de assassinatos para 170 durante a greve dos agentes de segurança. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e o advogado-geral da União, André Luiz Mendonça, estiveram ontem no Ceará para acompanhar a Operação de Garantia da Lei e da Ordem, a GLO, que está em curso em todo o estado. A visita teve como objetivo acalmar os ânimos dos policiais em greve. Apesar do alto número de assassinatos, Moro disse que a situação está sob controle. Hoje, a paralisação dos policiais completou 8 dias e agora apenas 3 batalhões da Polícia Militar estão fechados em todo o estado. Os agentes de segurança reivindicam um aumento salarial para R$ 4.700, no caso dos soldados. Atualmente, esse valor está em R$ 3.250. E olha, nem tudo foi festa e alegria no Carnaval de Pernambuco. Dezenas de pessoas que estavam na folia relataram ataques em série com agulhas. Até agora, nenhum suspeito foi identificado. Como nos outros dias de folia, centenas de blocos animaram a multidão nas ladeiras de Olinda, também nessa terça-feira. Vem aqui curtir, brincar esse melhor carnaval, né, do Brasil. Essa diversão, a diversidade cultural é muito lindo e maravilhoso. Estamos aqui, só viemos para se divertir, brincar, curtir o carnaval. Mas, infelizmente, a brincadeira para alguns terminou mais cedo. Pelo menos 40 pessoas relataram terem sido atacadas por agulhadas durante todo o feriado de carnaval. Essa moça, que não quis mostrar o rosto, seguia um bloco em Olinda, quando sentiu uma picada no braço. Tinha muita gente mesmo. E eu fui tentar passar pelo meio da multidão para chegar logo no trabalho. E nisso eu senti alguma coisa no meu braço. Aí depois disso, depois de 5 minutos, eu fui ver, estava vermelho e doendo muito meu braço. Para mim acabou o carnaval, né? Porque eu acho que tem muita gente maldosa que não vai para brincar nem se divertir, vai para prejudicar todo mundo.
Os ataques ocorreram no Carnaval de Olinda, do Recife e também na cidade de Orobó, no agreste pernambucano. As vítimas foram encaminhadas para aqui para o Hospital Público Correia Picanço, na zona norte do Recife, referência no tratamento de doenças infectocontagiosas. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que instaurou um inquérito e está apurando as ocorrências. No ano passado, de acordo com informações da Secretaria Estadual de Saúde, 300 pessoas foram vítimas deste tipo de ataque. Nenhum suspeito foi identificado. Aqui no hospital, as vítimas realizaram a profilaxia pós-exposição para prevenir infecção por HIV e outras doenças. Elas foram liberadas e devem voltar em 30 dias para a conclusão do tratamento. Em São Paulo, 4 pessoas foram esfaqueadas. 3 vítimas foram feridas após uma discussão em um bar na Zona Oeste. E uma outra vítima foi atingida ao reagir a um assalto durante o desfile de um bloquinho de carnaval na região central da cidade. A confusão aconteceu por volta das 8 horas da noite, próximo a um bloco carnavalesco que acontecia no bairro de Pinheiros. Segundo a polícia, o proprietário de uma padaria teria sido o causador da briga. Ele teria se recusado a vender produtos a um grupo de homens. Houve uma confusão e durante essa discussão teria tirado uma faca do bolso e ferido 3 pessoas. Uma das vítimas foi esfaqueada na perna direita e outras 2 nas costas. Eles foram atendidos e em seguida liberados. Um outro caso aconteceu 5 horas antes, em um bloco carnavalesco chamado Domingo Ela Não Vai, que aconteceu no centro de São Paulo. A vítima informou que foi abordada por 2 homens e uma mulher trans que exigiram o celular dele. O rapaz reagiu ao assalto e foi esfaqueado no braço. Ele também foi atendido durante o bloco e passa bem. Nos 2 casos, os suspeitos ainda não foram presos, mas a polícia já investiga o caso. De São Paulo, Danilo Alves para o Rede TV News. O motorista de uma carreta morreu nesta manhã no interior de Minas Gerais, depois que o veículo tombou. O trânsito ficou interditado por cerca de 3 horas. O acidente aconteceu na rodovia Fernão Dias, próximo a Carmo da Cachoeira, no sul de Minas Gerais. A carreta tombou e o motorista ficou preso nas ferragens. Equipes dos bombeiros trabalharam na retirada da vítima. Um helicóptero pousou na pista para auxiliar no resgate e encaminhar o motorista até o hospital mais próximo. A vítima chegou a receber manobras de ressuscitação dos socorristas, mas não resistiu e morreu no local. Em São Paulo, 2 pessoas morreram em acidentes nas rodovias Regis Bittencourt e Marechal Rondon. Um caminhão tombou na rodovia Regis Bittencourt, na altura da cidade de Barra do Turvo, no interior do estado. O veículo transportava um produto químico, o que fez com que a pista ficasse interditada por 9 horas. O acidente aconteceu às 5 da manhã. O motorista morreu no local. Já o segundo acidente aconteceu em Botucatu, no quilômetro 258 da rodovia Marechal Rondon. O motorista Thalisson Camilo da Silva, de apenas 29 anos, também morreu no local. Ele perdeu o controle do veículo, saiu da pista e caiu em uma cratera ao lado da rodovia. Um ato de solidariedade ganhou as redes sociais em Belo Horizonte. Uma bebê de 3 meses que chorava de fome foi amamentada por uma policial militar em uma delegacia de mulheres da capital mineira. A foto que mostra a policial amamentando a menina no colo viralizou e comoveu quem presenciou a cena. Eu achei que representa muito bem a parte boa da Polícia Militar, porque a gente o tempo inteiro se depara com situações que a gente precisa se colocar no lugar do outro. Achei realmente admirável. Já era nosso orgulho pelo profissionalismo, agora é mais ainda. A sargento Marcilaine estava na delegacia aguardando atendimento para uma ocorrência de violência doméstica. Quando a mãe da criança chegou, vítima de outra ocorrência também de violência doméstica. A mulher estava nervosa e a bebê chorava muito porque estava com fome. Foi aí que a policial ofereceu ajuda. Ela falou que a criança estava com muita fome, já tinha um tempo que ela não comia nada e que ela não amamentava no peito. E a criança só mamava mamadeira. Porém, ela havia deixado a mamadeira, a bolsa, os pertences da criança lá na casa dela. Diante dessa situação, eu cheguei para a mãe e perguntei, olha, eu tenho leite, você quer que eu amamente a criança? Aí ela, na hora até surpresa, falou assim, eu quero. A policial e a mãe da bebê foram para uma sala reservada na delegacia,
onde a sargento amamentou a criança, que em seguida adormeceu mais satisfeita. Eu simplesmente queria acolher a criança e satisfazer a necessidade dela ali, porque não só como ser humano, mas principalmente como mãe. A oficial é mãe de um menino de 3 anos e uma menina de 1. Ela afirmou que não esperava toda essa repercussão e lembrou que este foi um fato isolado. Para mim, foi um gesto simples, uma coisa normal, que pelo fato de a gente nós temos vivido, né, dias muito ruins, né, onde muitas notícias ruins são propagadas o tempo todo e as pessoas estão, acho que, carentes, né, de amor, de gestos, né, de carinho mesmo, de empatia um com o outro. A Águia de Ouro é a grande campeã do Carnaval de São Paulo. A agremiação da Pompeia, Zona Oeste, conquistou o título pela primeira vez. Ao vivo da quadra da Águia de Ouro, a repórter Carolina Riguengo acompanha a festa da campeã. Vamos para lá. Boa noite, Carolina. Como é que está a comemoração por aí? Boa noite para você, boa noite a todos que não se assistem. A gente na quadra. A gente perdeu o contato com a Carolina, mas a festa lá está animada, com certeza. Daqui a pouco a gente volta com ela. Olha, a apuração das notas das escolas de São Paulo aconteceu esta tarde no AMB. A apuração mostrou que o desfile em São Paulo foi equilibrado. As campeãs dos últimos anos se revezaram nas primeiras colocações. A cada nota 10, um grito de alívio. A Mancha Verde, campeã de 2019, teve fôlego por um bom tempo. Mas a Acadêmicos de Tatuapé passou e se isolou na frente. No quesito bateria, a Águia de Ouro, Escola da Pompeia, Zona Oeste de São Paulo, mostrou que estava viva na disputa. 9,9. Terminada a apuração, no último quesito, a Águia de Ouro conseguiu soltar o grito que estava preso na garganta desde que a escola foi fundada e ganhou seu primeiro título falando de educação. Vencer é muito gostoso, é muito bom, é maravilhoso. Ainda mais falando da educação, que é o que a gente precisa no país. Muita educação. E olha, uma disputa acirrada, assim deve ser no Rio de Janeiro. 7 escolas são apontadas como as favoritas. A apuração é só amanhã, mas enquanto isso o Fulião está atrás dos blocos e olha que não são poucos, viu? Foram mais de 50 blocos pelas ruas da cidade no último dia de carnaval. No centro do Rio, o Fervo da Lud, bloco da cantora Ludmilla, arrastou mais de 1 milhão de foliões. No Jardim Botânico, uma multidão acompanhou o Vagalume Verde. O forte calor não foi problema para os foliões do bloco, que desfila desde 2005, com o objetivo de chamar a atenção para a causa ecológica. Em Laranjeiras, também na Zona Sul, os foliões capricharam nas fantasias para acompanhar o Bagunça Meu Coreto. Quem gosta de pular carnaval, frequentar os bloquinhos, não pode esquecer que uma boa alimentação faz a diferença para aguentar o pique e não correr o risco de passar mal na folia. Nicole confessa que não deu muita atenção para a alimentação nos bloquinhos do pré-carnaval paulista. Passou mal no meio da festa porque ficou sem comer por horas. Eu fui num trio elétrico e estava muito calor. E eu esqueci absolutamente de tudo. Tudo que eu deveria ter feito, que era beber água e comer. Acabei passando super mal, fiquei tonta, eu não tinha nem bebido. Foi alimentação e desidratação. Nicole é cardiologista e, por saber dos riscos que uma má alimentação causa, principalmente quando se gasta muita energia, ela mesma dá dicas do que se deve fazer para não desidratar na folia. Então, beber água. Alimentação leve, nada que vá deixar sua digestão mais demorada. Já na folia, os cuidados não podem ficar para trás.
Cris adora o carnaval e sabe da importância de manter hábitos saudáveis na hora de enfrentar sol, calor, agitação e uma multidão nas ruas. Para evitar comer besteira, faz questão de levar uma lancheira com o que ela chama de kit sobrevivência. Então, para esse bloquinho, dessa vez eu vou levar uma fruta, tá? Que é fácil de levar. Uma bolachinha, talvez eu coma, talvez não, mas é bom ter por conta da glicemia. E o famoso ovo cozido, esse eu vou levar com certeza. A recomendação do Ministério da Saúde é fazer refeições baseadas em alimentos naturais ou minimamente processados. Optar por comidas leves para não atrapalhar a digestão e dar preferência a alimentos ricos em fibra. Olha, uma dica de hidratação para quem vem para o bloquinho é beber muita água mineral, claro, mas também água de coco, que é considerada um isotônico natural, é rica em minerais e ajuda a repor a perda de nutrientes. Agora, para quem abusou da bebida alcoólica nas festas e ficou desidratado, a doutora Nicole reforça a dica. Água. A primeira coisa é beber muita água, não esquecer. Não tem problema se está bebendo alguma coisa alcoólica, o importante é não esquecer de beber água. E o Galo da Madrugada, considerado o rei do carnaval de rua de Recife, trouxe pela primeira vez o bloco para São Paulo numa versão reduzida. O galo original, de 28 metros de altura, foi trocado por 4 galos menores de quase 4 metros. Foi também a estreia do grupo em outro estado. O trio elétrico saiu próximo ao Parque Ibirapuera e animou os amantes do frevo nesta terça-feira. O Galo da Madrugada faz a festa no Nordeste desde 1978. Em Belo Horizonte, um bloco vem arrastando milhares de pessoas para as ruas da capital mineira. Há 6 anos, o grupo faz uma mistura inusitada de ritmos para alegrar os foliões. Aqui o carnaval se inspirou em um outro estilo musical que veio lá dos Estados Unidos, o jazz. O bloco Magnólia se influenciou pela tradicional festa Mardi Gras, famosa na cidade de Nova Orleans. Este já é o 7º desfile do bloco. O Carna Jazz começou com um grupo de 25 amigos e músicos apaixonados pelo jazz e pela folia do carnaval. E a mistura aparentemente inusitada dos instrumentos de sopro com os de percussão faz a alegria dos foliões. Mais de 12 mil pessoas seguem embaladas pelo ritmo que toma conta das ruas do bairro Caiçara, na região noroeste de BH. Além do som diferenciado, o bloco tem dançarinas que empolgam e contagiam quem acompanha o cortejo. Agora uma pausa na festa para falar de violência. Durante o desfile dos blocos de carnaval em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, 2 pessoas foram baleadas hoje à tarde. Segundo a Polícia Militar, foi feito um chamado para atender uma briga generalizada. Os feridos, um homem e uma mulher, foram levados ao pronto-socorro Saboia, na Zona Sul. A polícia vai investigar o caso. E o Brasil monitora 4 casos suspeitos do Covid-19. Os dados foram atualizados na tarde de hoje pelo Ministério da Saúde. O Brasil continua sem nenhum caso confirmado do novo coronavírus. De acordo com o Ministério da Saúde, no momento, 4 casos suspeitos são investigados. Todos no estado de São Paulo. Outros 55 já foram descartados. Os casos investigados são de pessoas que apresentaram algum sintoma após viajarem a regiões em que existe a circulação do Covid-19. Ontem, pela segunda vez em menos de uma semana, o Ministério da Saúde ampliou o número de países considerados de risco. Alemanha, França e Itália são as primeiras nações da Europa na lista do governo brasileiro, que já conta com 16 países. Veja agora a previsão do tempo para todo o país. O calor e a alta umidade ainda devem provocar pancadas de chuva. Ainda assim, teremos sol por todo o país. Em São Paulo, a chuva chega a qualquer hora, máxima de 28 graus. E faz sol. Já na quinta-feira, o tempo fica mais fechado e chuvoso. A máxima cai para 24 graus. No Rio de Janeiro, o sol brilha forte e esquenta, 33 graus de máxima. E chove à tarde.
Na quinta, a chuva engrossa e chega mais cedo, faz 27 graus. Em Recife, os próximos dias serão de sol o dia todo e máxima na casa dos 32 graus. E o sol vai predominar em grande parte do nordeste do Brasil. As pancadas persistem na faixa norte entre o Maranhão e o Ceará. Tempo mais aberto e seco também sobre o Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, máxima de 28 graus e pode ter chuva à noite. Em Cuiabá, chuva forte e ar abafado, máxima de 35 graus. A temperatura é a mesma em Boa Vista, mas por lá, nada de chuva. Muito sol durante todo o dia. A tecnologia pode ser uma aliada no combate às enchentes nas grandes cidades. Pensando nisso, uma empresa brasileira desenvolveu um sistema que monitora e alerta as autoridades quando há o risco de alagamentos causados por problemas na rede de bueiros da cidade. No último dia 10, a cidade de São Paulo amanheceu assim, debaixo d'água. Foram horas seguidas de chuvas. A cidade não aguentou e as autoridades não puderam fazer muita coisa, a não ser resgatar aqueles que ficaram ilhados e esperar a chuva acabar. Um dos principais motivos para os alagamentos é o lixo. Jogado nas ruas, ele entope bueiros e cria pontos de enchentes em toda a cidade. E foi pensando em resolver este tipo de problema que uma empresa brasileira criou um sistema que pode minimizar os pontos de alagamentos na cidade. Você já imaginou um bueiro inteligente que avisa quando a capacidade está comprometida? Pois é isso que uma startup tem feito em São Paulo e no Rio de Janeiro. O projeto ainda está em fase de testes. Na capital paulista, 500 bocas de lobo contam com a tecnologia que ajuda a administração pública a manter a limpeza desses locais. A expectativa é que o sistema seja levado para outras cidades do país. A tecnologia funciona assim. Um cesto é colocado no bueiro e nele um sensor mede o volume de lixo acumulado. A informação é enviada para uma central de monitoramento. Os pontos verdes indicam que as bocas de lobo estão com a limpeza em dia. Mas e se os bueiros não estiverem limpos? Fizemos então uma simulação. Colocamos um saco de lixo dentro deste bueiro. Em 2 minutos, o ponto que era verde na tela do monitor se torna vermelho. Sinal de alerta, para que as equipes possam fazer a limpeza antes da chuva começar. A solução está ancorada basicamente em 3 pilares. Ambiental, porque se você retém ali o resíduo sólido, ele não vai para os rios. Social, porque você mitiga os pontos de alagamento, ou seja, você limpa os bueiros com antecedência, permitindo que quando vem a água da chuva, ela escoa normalmente. E a área econômica, a parte econômica, né, que você consegue ter uma redução substancial do custo operacional, porque você só vai limpar os pontos que os bueiros que efetivamente estão cheios. O sistema também está ligado a uma empresa de meteorologia que atualiza em tempo real a previsão climática. A solução ajuda ainda no combate a doenças. A larvicida é colocada no cesto e mata as larvas do mosquito da dengue, que se reproduzem também em bueiros. Nessas fortes chuvas, agora recentes, que alagaram vários pontos da cidade, vocês já conseguiram colocar em prática o sistema de vocês? Já conseguiram ver a funcionalidade dele? Sim, a gente conseguiu agir preventivamente. À medida que foram apontados pontos de bueiros cheios, a gente avisou a equipe e a equipe se deslocou para lá e fez a limpeza antes que viesse aquela chuva forte. Se não tivesse feito isso, com certeza o impacto negativo ali naqueles pontos seria muito maior. E voltamos a falar da Águia de Ouro, a grande campeã do Carnaval de São Paulo. A agremiação da Pompeia, na zona oeste de São Paulo, conquistou o título pela primeira vez. Ao vivo, da quadra da Águia de Ouro, a repórter Carolina Riguengo acompanha a festa da campeã. Vamos falar com ela então. Boa noite, Carol. Como é que tá aí essa animação, a comemoração? Olá, boa noite para você e para todos. Nós seguimos aqui na quadra da Escola de Samba Vencedora, Águia de Ouro. A gente vai mostrar então como é que tá a animação desses foliões. A Águia de Ouro levou para a avenida um enredo sobre o poder do saber e uma homenagem ao educador Paulo Freire. No desfile mostrou conhecimento humano desde o homem primitivo até um futuro robótico. A proposta era apresentar o lado bom e ruim do uso da sabedoria, como a invenção da roda e as tragédias provocadas pela bomba atômica.
A escola surgiu na década de 1970 e foram mais de 40 anos tentando o título de campeã. A Secretaria de Turismo de São Paulo já anunciou que vai destinar quase R$500 mil para as escolas vencedoras e essa aqui, que é a campeã, vai receber mais de 82.500. Eu volto para o estúdio. Parabéns à Águia de Ouro. E uma pesquisa mostrou que mais de 70% dos consumidores desconfiam da qualidade da água mineral vendida no Rio de Janeiro. A pesquisa feita pelo Centro de Estudo de Consumo do Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração da UFRJ apontou que mais de 70% dos cariocas tomam cuidados antes de consumir a água mineral vendida na cidade. 50% demonstram medo de beber água na rua por não conhecerem a marca ou não confiarem no ponto de venda. Só compro em estabelecimentos assim, tipo padaria, né? Em locais que eu acho que é mais seguro. Eu acho que existe uma fé das pessoas, de alguns indivíduos. E principalmente com relação ao galão maior, que eu acho que não é uma higienização boa. 59% responderam que consomem água para uso próprio fora de casa. 48% contaram que compram na rua. 62% em lojas de conveniência e 50% em supermercados. Segundo a pesquisa, o preço é um dos critérios mais importantes para os consumidores. Mas além do custo, eles também avaliam a limpeza, a transparência e a resistência das garrafas. Outro critério importante é a marca. 65% dos entrevistados responderam que só compram a água se a origem for confiável. Na rua eu tenho um certo cuidado e presto atenção com certeza na marca. Uma pesquisa feita por 2 universidades americanas mostra que 1 em cada 5 mortes no mundo é causada pela sepse, a septicemia, conhecida popularmente como infecção generalizada. Os detalhes com o correspondente da Rede TV nos Estados Unidos, Fábio Borges. O estudo foi feito em 195 países e indica cerca de 49 milhões de registros de septicemia por ano. As estatísticas também mostram que cerca de 11 milhões de pessoas morrem anualmente em decorrência da doença, que é popularmente conhecida de infecção generalizada. O número é praticamente o dobro do que havia sido estimado pela Organização Mundial da Saúde. A médica Hannah Veal explica que a sepse é causada por uma infecção, geralmente bacteriana, que pode se espalhar por todo o corpo por meio da corrente sanguínea. Pode começar com algo simples, como uma infecção urinária, ou casos complexos, como uma infecção de ferida cirúrgica ou pneumonia que ocorre em um paciente que está em uma máquina respiratória. A especialista afirma que infecções hospitalares podem contribuir para a septicemia, mas há também grupos de risco. As crianças e os idosos correm mais risco, assim como aqueles com enfraquecimento do sistema imunológico, como pacientes com câncer em tratamento de quimioterapia e portadores de HIV. Os sintomas da sepse incluem febre, pressão arterial baixa, aumento dos batimentos cardíacos e alterações neurológicas, como desorientação e perda de consciência. A sepse é tratada com antibióticos e drenagem, ou remoção de uma fonte infectada. Os dados foram colhidos por pesquisadores das universidades americanas de Pittsburgh e Washington entre 1990 e 2017. A maioria dos casos de sepse, 85%, está concentrada em países de baixa ou média renda, localizados na África, ilhas do Pacífico Sul, Oeste e Sul da Ásia. Nos Estados Unidos, por exemplo, são registrados em média 1.700.000 casos da doença por ano, com cerca de 250 mil mortes. O Brasil tem, em média, 500.000 registros da doença por ano, cerca de metade dos casos fatais. O Dr. Carlos Levinsky, especialista em medicina pulmonar, explica que 1 em cada 4 internações em UTIs no Brasil está relacionada com a septicemia. Estatisticamente, hoje, aproximadamente 25% dos leitos de UTI são por quadro séptico. São pacientes internados por causa de sepse, 1/4. A prevenção da sepse pode ser feita com a diminuição do risco de contaminação de vírus e bactérias. São medidas simples, como higiene das mãos. Para as crianças, é preciso manter as vacinas atualizadas. Já os hospitais devem preservar os equipamentos médicos limpos. Fábio Borges, de Los Angeles,
Para o Rede TV News. Museu é algo que remete a coisa antiga, né? Mas olha, em São Paulo, alguns locais estão investindo em maneiras diferentes para atrair o público mais novo e até aqueles que não gostam tanto assim de exposições. Pois é, Gabi, a tecnologia da interação, uma forma que os museus encontraram para se comunicar com todos os públicos. Parece que a Caroline está fazendo uma foto da obra no museu. Parece. Mas, na verdade, essa médica está usando um aplicativo que ajuda a entender mais sobre o que ela está vendo. É considerada uma das obras mais importantes. Com o programa instalado no celular, basta apontar o aparelho para o quadro. Um procedimento de reconhecimento de imagem faz com que um áudio traga todas as informações que ela precisa. A gente identifica mais a obra dentro de um contexto, enfim, social, político, histórico, acho que é bem interessante. O aplicativo foi lançado em dezembro do ano passado. Nos áudios, historiadores, pesquisadores, ativistas e artistas comentam sobre obras que fazem parte do acervo do MASP, o Museu de Arte de São Paulo. Marcela precisou de ajuda para entender como funciona e aprovou a novidade. Como tem muitas obras, muita variedade, né? E aí a gente poder ter esse acesso das informações, de opiniões até de quem entende sobre as artes, acho que é bem legal isso. Para ouvir a opinião de especialistas a respeito de um trabalho, é preciso vir aqui no verso da obra para dar essa conferida aqui, ó. Aqui tem um aviso. Este trabalho possui comentários disponíveis no aplicativo. Depois disso, é só ficar frente a frente com a obra e ouvir os comentários. Alguns dos melhores museus do mundo disponibilizam aplicativos, a maioria de forma gratuita, para que você aprenda mais durante a visita. O melhor é que isso não é exclusividade de quem viaja. Você pode explorar coleções e saber mais sobre as obras de arte mais importantes na palma da mão. O curador do MASP conta que muita gente está conhecendo o acervo do Museu de São Paulo em diversas partes do mundo. Isso porque você pode acessar mesmo estando longe do museu. A gente escuta muito, já desde o início do projeto, dos áudios, a gente escuta muito de professores que montam as suas aulas, assim, não necessariamente de história da arte, pode ser uma aula de geografia ou de outros temas, em que as obras de arte possam servir como ilustração ou como eixo de pensamento para elaborar algumas questões em cursos, por exemplo. E esses áudios serem utilizados, sim, para toda uma sala de aula escutar ou até debater. Ao lado direito da tela, em frente à figura humana. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e até mais.